Alô pessoal, bem-vindos a mais uma aula com o Marcelo Gleiser. Estou eu aqui, vocês aí, a nossa escola virtual sobre física para pessoas que não são cientistas, mas eu devo dizer que também é muito bom os que são cientistas darem uma revisada nessas coisas aqui, porque não é um assunto que a gente usa todos os dias, não é mesmo? E dessa vez eu vou continuar a nossa história sobre o universo conhecido e o universo desconhecido, passando para a terceira parte das nossas aulas, agora falando sobre a matéria. Então vamos começar. Como vocês lembram, a gente estava falando sobre a história do universo inteiro nesse primeiro ciclo de aulas, e a gente começa sempre a história no Big Bang. Nas primeiras aulas eu falei sobre o espaço e falei sobre o tempo, contando um pouco a história do universo, das estruturas que existem no universo, como surgiram os primeiros átomos, como surgiram as galáxias, como surgiram as estrelas, os planetas. E daí eu falei um pouco também sobre a evolução do universo, sobre o tempo e como a gente entende o tempo no decorrer da história cósmica, certo? A gente sabe que hoje a gente está no universo que tem 13,8 bilhões de anos, que começou a sua história no Big Bang. E, obviamente, antes de eu ir em frente, eu queria que vocês lembrassem a todo mundo, aos seus amigos, aos seus professores, à sua tia, aos seus irmãos, a me seguir no YouTube, participar dessa iniciativa minha, que eu já estou com mais de 5.000 seguidores, mas tem gente aí que tem milhões de seguidores fazendo outras coisas. Eu acho que a gente merece esse espaço na internet, na mídia social. Então vamos lá, moçada. E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho em geral, pode sempre ir no meu website, que é um website personalizado, em que eu falo das coisas que eu estou fazendo nesse momento. Palestras, livros, vídeos, documentários, seja lá o que for, ok? Bom, então a gente viu na parte 1 a história do espaço. Eu falei sobre o espaço sendo populado por muitas galáxias, centenas de bilhões delas no nosso universo visível, cada uma delas com centenas de bilhões de estrelas. E eu falei também que esse espaço estava em expansão, certo? Que essas galáxias estão se afastando umas das outras. Alguém me perguntou outro dia por que as galáxias não crescem, por que o sistema solar, a distância entre o Sol e a Terra não cresce, por que a Terra não cresce, por que a gente não cresce, né? Então, a resposta é a seguinte, é que nessas escalas menores, por exemplo, na escala de uma única galáxia, a força gravitacional é muito mais forte do que essa expansão do universo. Então, ela mantém a galáxia coesa, a mesma coisa com o sistema solar, e no caso das pessoas, as forças não são necessariamente gravitacionais, são forças elétricas que mantêm o nosso corpo junto, as células no lugar e tal. E aí tem uma fisiologia mais complicada, mas não tem nada a ver com a expansão do universo. Então, quando a gente fala de expansão do universo, a gente realmente está falando de distâncias de milhões, centenas de milhões de anos-luz, ok? De lá nós falamos um pouco sobre o tempo. Eu contei que a idade do universo tem 13,8 bilhões de anos, que a idade da Terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. As primeiras galáxias surgiram quando o universo tinha em torno de 1 bilhão de anos, as primeiras estrelas, 200 milhões de anos, super importantes, né? Porque foram elas, como a gente explicou antes, que transformaram o elemento químico mais simples que existe, o hidrogênio, em todos os outros elementos da tabela periódica. Então, como eu falei antes, as estrelas são os verdadeiros alquimistas do cosmos, certo? Porque elas transformam o elemento mais abundante em todo o resto que existe. E eu expliquei também por que essa frase de que nós somos poeira das estrelas faz o maior sentido. Se você perdeu as aulas, por favor, assista as aulas 1, 2 e 3, em que eu explico tudo isso com bastante detalhe, ok? E indo mais para trás no tempo, quando o universo tinha mais ou menos 380 mil anos, é quando foram formados os primeiros átomos, ou seja, os átomos de hidrogênio, o mais simples que tem, né? Com um próton e um elétron à sua volta. Antes disso, quando o universo era mais jovem do que essa idade, na verdade você não tinha átomos, você tinha partículas tipo prótons, elétrons, outras partículas chamadas neutrinos, os fótons, que são as partículas de luz, de radiação, voando para lá e para cá, como eu expliquei, né? E antes disso ainda, não tinha nem prótons e nêutrons. Quando o universo tinha em torno de 1/100º de segundo, você tinha partículas chamadas quarks, ok? E gluons, que são as partículas que formam os prótons e nêutrons. Então, quanto mais para trás no tempo você vai indo,
em direção ao Big Bang, né, ao momento zero. Mais simples, de certa forma, é a composição material do universo, né? É formado essencialmente de uma sopa primordial, que a gente chama, né, que é uma sopa cósmica de partículas, ok? Se chocando, colidindo a altíssimas energias, ok? Agora eu quero falar um pouco nessa terceira aula sobre a matéria, ok? E o que é incrível sobre a matéria é que a gente sabe muito pouco dela. É claro que desde a época dos gregos, né, 2.500 anos atrás até hoje, a gente aprendeu muito sobre a matéria, mas só a matéria que a gente conhece. A matéria das coisas que são, por exemplo, esse papel aqui, né, na celulose, ou na caneta, ou na borracha, essa matéria comum do dia a dia da gente, né? Essa é uma matéria que é só em torno de 5% do que existe no universo. Então, quando a gente fala de átomos e moléculas e de tudo que a gente já aprendeu sobre o universo, a gente está falando de uma quantidade pequenininha do que compõe o universo, ok? As outras duas componentes, os ingredientes dessa estranhíssima receita cósmica, são as famosas matéria escura, dark matter em inglês, e energia escura, dark energy em inglês. Então, a dark matter, a matéria escura, compõe em torno de 27% do universo. E a energia escura, mais ainda, quase 70%, em torno de 68% do universo. E o que é incrível é que a gente sabe quais são os efeitos dessas entidades, vamos chamá-las de entidades, mas a gente não sabe o que ela é. É tipo se eu fosse te dar uma receita de bolo e falar o seguinte, olha, um ingrediente é ovo, você tem que botar 2 ovos nele. Agora, os outros 2 ingredientes, eu não sei o que são, mas você tem que colocar 1 quilo de um e 5 quilos do outro, ok? Agora, o que é, eu não sei, mas essa é a composição do nosso bolo. A gente está mais ou menos nessa situação na física. Então, eu vou passar os próximos minutos explicando um pouquinho cada um desses 3 ingredientes, começando com a matéria comum. O que a gente sabe? Bom, essa matéria comum, 4,9% da composição cósmica, é feita só de 12 partículas, as chamadas partículas de matéria. Qual é a mais comum que a gente conhece? O elétron, tá? Esse elétron, tá vendo? Esse Ezinho aqui é de elétron, ok? E você vê que eu dividi as 12 partículas da matéria em 2 grupos, né? 6 quarks e 6 leptons. Lepton é uma palavra que vem do grego que quer dizer leve. Isso porque quando as pessoas descobriram os prótons e os nêutrons, eles viram que eles eram 2.000 vezes mais pesados do que o elétron, então eles começaram a chamar essas partículas de lepton. Mas você vê aqui que tem 6 deles. Quem são esses 6 leptons? Bom, você tem o elétron, essa M aqui, esse é um muon, é um M em grego, é uma espécie de primo do elétron, só que é 200 vezes mais pesado, tem mais massa, uma massa mais ou menos 200 vezes maior do que o elétron. E depois você tem o tau, que é mais pesado do que o muon. Então esses aqui são 3 primos, os 3 carregados negativamente. A única diferença é que o elétron é estável e o muon e o tau, eles são instáveis, eles decaem rapidamente, são mais pesados, decaem rapidamente. Em geral, eles podem decair até no elétron e um bando de outras partículas. Isso, quando ocorre, eles também emitem essas outras 3 partículas aqui, ó. Essa letra aqui é nil, que é o N em grego. Você vê que tem um nil com um Ezinho pequenininho, um nil com um mil pequenininho e um nil com um tau pequenininho. Então, esse aqui é o neutrino do elétron. O nil aqui é para neutrino. Então, por que chama neutrino? Nêutron, de não ter carga elétrica, e ino, porque é pequenininho. E quem inventou esse nome foi o Enrico Fermi, um físico italiano muito famoso, que falou, um piccolo neutrone, um neutrino. Um nêutron pequenininho, um neutrino, certo? Então, o elétron tem o neutrino dele, o muon tem o neutrino dele, e o tau tem o neutrino dele, ok? Então, em geral, em processos em que aparece um elétron interagindo com outras formas, outras partículas de matéria, ele vai ter também um neutrino. O muon vai ter o neutrino dele, o tau vai ter o neutrino dele. É meio tipo Dom Quixote e o Sancho Panza, sabe? Aparecem sempre em pares, mais ou menos, quando acontecem certos tipos de interações. Então, esses são os 6 leptons.
os 3 aqui com carga negativa e esses aqui sem carga nenhuma, e hoje a gente sabe que os neutrinos têm uma massa muito pequenininha, muito pequenininha mesmo, tipo milhões de vezes menor do que a massa do elétron, mas não é zero. E a gente também sabe uma coisa mais estranha ainda, é que esses neutrinos, eles podem se transformar uns nos outros. Meio quando você... Imagina que você está dando atirando uma bola vermelha numa pessoa e no meio do caminho a bola vira azul, depois vira verde, entendeu? Ela vai mudando de cor. É mais ou menos isso que acontece. Quando um neutrino vai voando do Sol, por exemplo, até a gente, ele pode se transformar em outros, ok? Então essas são as metamorfoses dos neutrinos que a gente vai deixar de lado por agora. Então você tem os 6 leptons e tem os 6 quarks. E olha aqui, cada um deles tem uma letra U, D, C, S, B, T. Em inglês é up para cima, down para baixo, C de charm, de charmoso, S de strange, de estranho, B de bottom, para baixo, e T de top, para cima. O próton e o nêutron, lembra que eu falei agora que o próton e o nêutron eles são formados de partículas menores? Pois é, eles são formados de 3 quarks. Então o próton tem 2 U's e um D, 2 ups e um down, e o nêutron tem um U e 2 D's, ok? E, na verdade, o nêutron, quando está sozinho, ele pode decair em mais ou menos 15 segundos, o nêutron decai, e quando ele decai, um desses Ds vira um U, e o nêutron decai, então, num próton, ok? E emite também uma outra partícula chamada positron. E o neutrino, na verdade, um antineutrino, mas vamos deixar isso para lá por enquanto. Então você tem 6 partículas quarks que formam, as partículas que estão no núcleo dos átomos, e você tem principalmente o próton e o nêutron, certo? E depois você tem os leptons, que são esses 6 aqui. Agora, essas partículas todas elas estão interagindo entre si, eletricamente, através da gravidade, e também dentro do núcleo atômico, através das chamadas forças nucleares forte e fraca. Você já parou para se perguntar sobre o seguinte: se um núcleo do átomo de urânio tem 92 prótons e mais um bando de nêutrons, e os prótons todos têm carga positiva e cargas iguais se repelem eletricamente, como é que o núcleo não explode? Como é que o núcleo fica grudado? É porque existe uma outra força, a força nuclear forte, que é uma força atrativa, que mantém esse núcleo coeso, ok? Então, essa força é mais ou menos 100 vezes mais forte do que a força elétrica de repulsão, e é por isso que você só pode ter núcleos estáveis na natureza até o urânio 92. Com mais disso, a repulsão fica muito grande e eles começam então a decair, ok? Então, essas são as forças. E a força nuclear fraca, ela não é responsável pela coesão do núcleo, mas ela é responsável pela transformação de partículas em outras partículas. Toda vez que uma partícula decai, por exemplo, quando o nêutron decai num próton e tal, isso tem a ver com a força nuclear fraca. Ok? Então, a força nuclear fraca tem a ver com a radioatividade, com a emissão de outras coisas que acontecem dentro dessas partículas, com a, vamos dizer assim, com o decaimento radioativo das partículas está ligado a essa força fraca. E ela é fundamental, por exemplo, para explicar como o Sol brilha. Então, mesmo que ela seja fraca, e é fraca mais ou menos, que ela é muito mais forte que a gravidade, por exemplo, ela é fundamental para a nossa existência. Então, essas são as 12 partículas de matéria. E as 4 forças fundamentais: gravidade, eletromagnetismo e forças forte e fraca. Okay? Com isso, a gente entende praticamente tudo que a gente pode observar sobre o universo, e isso é o que a gente chama de modelo padrão das partículas elementares, que reúne a compreensão que a gente tem hoje. E a gente sabe que o universo tem 75% de hidrogênio, com um próton no núcleo, 24% de hélio, que tem 4 partículas no núcleo, 2 prótons, 2 nêutrons, e o resto são todos os outros átomos produzidos principalmente em estrelas, ok? Então, essencialmente, a composição química do universo é muito hidrogênio, bastante hélio, né? 3/4 de hidrogênio, quase 1/4 de hélio, e o resto, carbono, ouro, manganês, sódio, etc., os outros átomos, ok? Bom, então, os físicos, desde a época do Einstein, na verdade até antes, quando Maxwell, no século XIX, mostrou que o eletromagnetismo
que a eletricidade e o magnetismo são, na verdade, manifestações diferentes de uma única força chamada eletromagnetismo, ok? Quando isso foi mostrado, então eles perceberam que, basicamente, é possível você tentar uma espécie de simplificação na natureza, uma simplificação no sentido de que talvez essas forças todas sejam manifestações de uma força só. E em 1983, o que foi feito, a força eletromagnética e a força fraca foram unificadas a altas energias. Ou seja, quando as pessoas veem a natureza dentro de aceleradores de partículas com energias 100 vezes maior do que a massa do próton dividida por c ao quadrado, olha só isso aqui, que diabo que o Marcelo está falando aqui? Bom, lembra da fórmula E igual a mc2, energia igual a massa vezes c2, c aqui é a velocidade da luz, vem de celery, que na verdade é a aceleração, mas c, a velocidade da luz ao quadrado. A massa de uma partícula dividida pela velocidade da luz ao quadrado é equivalente à energia que o decaimento dessa partícula pode gerar, ok? Então, daí que vem essa história de E igual a mc2, está ligada à transformação da massa de uma partícula em energia, em ligada a energias que são carregadas pelos fótons, pelas partículas da luz. Bom, então o que está se falando aqui é o seguinte, quando você faz experiências a altíssimas energias, ok? Em que você pode causar colisões entre partículas quase na velocidade da luz. Então, uma viaja para um lado no CERN, no acelerador de partículas lá no CERN, outra viaja para o outro lado. Eventualmente, elas colidem. Quando isso acontece, você pode mostrar que a força eletromagnética e a força fraca, a altas energias, meio que se comportam da mesma forma. Não é exatamente uma unificação, elas mais ou menos mantêm a sua personalidade, ok? Mas elas podem ser tratadas de uma forma semelhante a altíssimas energias, ok? Isso por quê? Porque cada força tem uma partícula que transmite essa força. Então, no caso do eletromagnetismo, essa partícula que transmite a força é o fóton, a partícula da luz. No caso das forças fracas, tem 3 partículas, partícula W positivo, W negativo e Z0. Não é um nome muito sexy, infelizmente. Essas 3 partículas têm uma massa muito grande, quase que 100 vezes a massa do próton, mas a altas energias você pode mostrar que essas partículas têm uma massa zero, semelhante então à do fóton, e portanto você pode tratar dessas partículas de uma forma semelhante a você tratar o fóton, daí você tem a tal da unificação. E aí, então as pessoas ficaram, caramba, será que dá para unificar tudo? Será que dá para unificar, então, a força forte a essa eletrofraca? Essas são as teorias de grande unificação, ou chamadas em inglês de GUT, Grand Unified Theories, e, obviamente, a ideia é que você pode, então, tratar também a gravidade. Se você conseguir juntar a gravidade a essas teorias de grande unificação, vocês têm uma teoria de tudo, ou seja, das 4 forças fundamentais como sendo uma força só. Okay? Então esse é o sonho. Quando eu estava fazendo meu doutorado na Inglaterra, em meados de anos 80, esse era o grande lance, entendeu? Era estudar se dava para unificar ou não essas forças. Okay? E a teoria mais popular na época, e até hoje para fazer essa unificação, é a teoria de supercordas, só que até o momento a gente não conseguiu isso de forma alguma, e mesmo a teoria de grande unificação, que tem uma previsão que elas fazem, que é muito importante, que é que o próton, está aqui o próton, ele pode decair, ok? Mesmo essas teorias de grande unificação não foram demonstradas. Então, no momento, a gente realmente não sabe se essas forças podem ou não ser unificadas, e a minha suspeita, como eu mostro no meu livro Criação Imperfeita, que obviamente recomendo a vocês, meus seguidores de YouTube, vocês deem uma olhada e nesse livro, porque esse livro resume também esse conhecimento todo que eu estou falando ali e está escrito aqui. Veja o meu livro Criação Imperfeita. Então a gente não sabe se essas forças podem ou não ser unificadas. No momento, eu diria que essa daí é mais uma reação cultural da gente ter crescido em 3.000 anos de uma cultura monoteísta, né, de que tudo é um, né, o Deus é um, a universidade, né, o universo, então a gente quer uma força, mas infelizmente a natureza não dá a menor bola para as nossas expectativas ou as nossas tendências, vamos dizer assim, racionais. Então,
é muito possível que essa unificação seja mais um sonho do que uma realidade. E pelo menos até a gente descobrir algum sinal que nos leve nessa direção, isso tudo continua sendo especulação. Bom, e a matéria escura, pessoal? A matéria escura, quase 27% do universo. Por que ela chama escura? Porque ela não produz luz, ela não produz radiação, ela não brilha, ok? Então, por exemplo, você acha que você não brilha? Você não brilha no visível, mas você brilha no infravermelho, porque você está a uma temperatura de 37 graus Celsius, mais ou menos. Isso daí gera uma radiação que é invisível ao olho humano, mas não a quem tem os óculos especiais que podem detectar infravermelho, né? Então, quando você vê nos filmes de guerra, os caras com aquela detecção noturna, é isso, eles estão vendo a radiação infravermelha de pessoas se movendo e tal, uma temperatura de 37 graus. E como foi descoberto isso? Bem, um astrônomo chamado Fritz Zwick, mais ou menos em 1930, mostrou que os aglomerados de galáxias, quer dizer, um bando de galáxias girando uma em torno da outra, estavam girando a velocidades muito rápidas, muito mais rápidas do que deveriam estar se a massa daquele aglomerado fosse só a massa que produz luz. Então ele sugeriu que existe uma espécie de matéria invisível que não está emitindo luz, que está lá nesse aglomerado, que por causa da atração gravitacional dela, acelera essas galáxias e causa essa velocidade maior que elas têm. Entendeu? Então o cara sacou que deve ter um tipo de matéria invisível nos aglomerados e ele chamou isso de matéria escura, dark matter, ok? E essa matéria só interage gravitacionalmente. Então, existem várias outras formas da gente descobrir por que isso acontece, por que existe matéria escura. Então, por exemplo, as galáxias elas giram como tudo gira e a gente pode calcular a velocidade com que as estrelas no centro ou mais próxima da periferia estão girando e a gente mostra que as velocidades das estrelas na periferia das galáxias é muito maior do que deveria ser se houvesse só a massa que brilha. Então, por causa disso, a gente infere que existe uma espécie de véu de matéria escura em torno de cada galáxia. Okay? E também a gente pode falar das lentes gravitacionais, que como a teoria da relatividade geral do Einstein mostra que a matéria deforma a geometria do espaço, quando a luz passa de um objeto para outro até chegar a gente, vindo de um objeto distante até chegar a gente, essa luz passa por essas deformações do espaço e ela é então refletida, ela é refratada de uma forma que parece semelhante ao que acontece quando a luz passa por uma lente de vidro, por uma lente normal, que aumenta, por exemplo, ou diminui a luz. Então vocês estão vendo aqui, no aglomerado de Abel, esses borrões aqui, esses borrões são lentes gravitacionais, são imagens de galáxias distorcidas, e você pode calcular, usando uma ideia do Einstein, essa ideia de lentes gravitacionais também foi dele, você pode inferir a quantidade de massa que existe nesse objeto aqui na frente, né? Porque tem um objeto que tem a luz lá atrás, está passando por esse aglomerado de galáxias e tal. Você pode calcular a massa desse aglomerado a partir da distorção dessas formas aqui. E a gente infere então que existe pelo menos 5 vezes mais matéria escura em cada galáxia e nos aglomerados do que matéria que brilha. Daí esse número aqui de mais ou menos 26, 27%, comparado aos 5% da matéria normal. O problema é que a gente não tem a menor ideia do que seja. O que é essa matéria escura? Não sabemos. A gente só sabe que ela não é feita de prótons, não é feita de elétrons, não tem nada a ver com a matéria normal da qual nós somos feitos, e até agora, neca, ok? A gente tem várias ideias, algumas delas vindo das teorias de supersimetria, que são parte das supercordas, de que existem partículas supersimétricas na natureza, mas depois de 40 anos procurando essas partículas, a gente não achou, e no momento a natureza da matéria escura continua super misteriosa. Cada vez mais, na verdade, porque está demorando muito para a gente descobrir o que é. Mas quem ganha o campeonato de mistério é a energia escura, com quase 70%, porque como a gente sabe dela, a gente sabe que ela existe, porque o universo não está só expandindo, como eu falei antes, lembra que eu falei que as galáxias estão se afastando? Elas estão se afastando de forma acelerada, ou seja, elas estão saindo fora uma da outra como se estivessem com muita pressa, entendeu? Como se elas estivessem sendo repelidas.
E o que causa isso? O que pode estar causando essa repulsão que não mais violenta do que a expansão do universo? É essa tal de energia escura. Ela foi descoberta em 1998. Como? Bom, 2 grupos de astrônomos, um nos Estados Unidos e um na Austrália, olharam para eventos extremamente violentos em galáxias super distantes, chamadas supernovas, tipo 1. São basicamente estrelas que estão girando uma em torno da outra e que chegam a uma certa aglomeração de massa e, bum, explodem violentamente. E isso daí forma, então, uma espécie de vela de referência. Se vocês olharem nas minhas aulas sobre expansão do universo, vocês vão entender isso. Vocês vão ver uma referência de luz a uma distância muito mais longa, muito mais distante da gente, e depois uma outra, e com isso você tem uma escada cósmica que você pode então ver objetos super distantes a partir do momento que você pode identificar essas supernovas neles, ok? E o que descobriram é que as galáxias mais próximas da gente, então isso aqui é o seguinte, é uma velocidade de afastamento no eixo vertical contra a distância. Então, nós estamos aqui, ok? Essas aqui são as galáxias que eles encontraram supernovas mais próximas da gente, distâncias pequenas, né? E quando você vai indo para cá, você está a distâncias bem maiores, ok? 300 vezes, 30 vezes maiores do que essas aqui próximas da gente. Que a distância é em milhões de parsecs, que é uma unidade que é usada em astronomia, que é relacionada com os anos-luz, ok? Então, o que acontece? Se o universo estivesse sempre expandindo na mesma taxa de expansão em tempos modernos ou em tempos antigos, lembra quando eu falei que quanto mais distante o objeto, mais para o passado a gente observa? Pois é, a gente está usando esse fato agora aqui. Se o universo estivesse sempre indo na mesma direção, a gente ia ter uma linha reta. Só que o que a gente percebe? A gente percebe que quando a gente vai indo para o passado, essa linha vai dando uma encurvada e vai ficando cada vez mais para velocidades mais lentas. Ou seja, isso está dizendo que os objetos mais distantes da gente estão se afastando com uma velocidade menor do que os objetos mais próximos. Ok? E isso daí você pode mostrar que é um desvio que mostra que esses objetos mais próximos estão se afastando de uma forma acelerada uns dos outros. Ok? Então, se o universo recente acelera, que é o que está acontecendo, os objetos distantes vão mais devagar. Se fosse ao contrário, se o universo antigo, velho, né, o universo no iníciozinho da história dele, tivesse expandindo mais rápido, esses pontos que estão aqui iam estar aqui, ó, nessa área aqui, mas não estão, ok? Então isso daí é uma mostra concreta de que o universo mudou a taxa de expansão dele e começou a acelerar. E quando você começa a olhar que distâncias, que tempo é esse, que época é essa do universo, você mostra que o universo isso mais ou menos aconteceu em torno de 5 bilhões de anos atrás. Então, em torno de 5 bilhões de anos atrás, o universo entrou numa fase de expansão acelerada. Ok? Por coincidência, lembrem-se que essa é mais ou menos a idade do sistema solar. Então, quando o sistema solar mais ou menos estava nascendo, o universo engatou uma terceira e, bum, começou a expandir de uma forma acelerada. O que causa isso? A gente não sabe, mas é uma espécie de efeito repulsivo que age no universo inteiro. Não é que nem a matéria escura que está na nossa galáxia ou nos aglomerados de galáxia. Esse efeito está no universo inteiro, como se o universo fosse uma espécie de banheira, entendeu? A água da banheira, e as coisas estão acontecendo dentro da água da banheira. Essa água da banheira é essa coisa que a gente chama de energia escura. Então, uma espécie de repulsão que está acontecendo no universo inteiro. O que é essa energia escura? A gente não tem a menor ideia. Se ela for a mesma aqui, numa época bem recente, do que numa época no passado, por exemplo, 3 bilhões, 4 bilhões de anos, então essa energia escura é constante. Ela não muda no tempo. E se for verdade, então ela seria o que a gente chama de constante cosmológica. Ou seja, um fator que existe no universo, um número, uma quantidade que existe no universo que não muda, mesmo com a expansão do universo, continua sendo sempre a mesma,
que aliás o Einstein havia posto nas equações dele em 1917 por motivos errados. Quem quiser mais detalhes sobre isso pode ler o meu livro A Dança do Universo. E depois ele jogou para fora em 1933, quando o Hubble convenceu ele de que o universo estava expandindo, ele não precisava mais daquela constante. Ele jogou para fora e, bum, estamos aqui nós de novo. Talvez essa expansão seja a tal da constante cosmológica, que a gente acha que tem a ver, se ela existe, tem a ver com o que a gente chama de flutuações de energia zero, flutuações de vácuo quântico, que é uma coisa que eu vou conversar com vocês quando eu falar especificamente sobre física quântica numa outra aula, ok? Também pode ser um tipo de campo desconhecido, da mesma maneira que o elétron tem um campo, o quark tem um campo, a partícula de Higgs, lembra? O bóson de Higgs tem um campo, talvez exista um campo, uma outra forma de matéria no universo que preenche o universo inteiro, ok? E esse universo, então esse campo nesse universo pode estar aos poucos se modificando e talvez ele tenha começado a controlar a expansão do universo, né, 70%, há mais ou menos 5 bilhões de anos atrás. Um dos nomes para esse campo se chama quintessência, a quinta essência, que é um nome que vem dos gregos, né, da quinta essência, a essência era o éter, a matéria que formava os planetas, as estrelas, segundo os gregos, há 2.500 anos atrás. E a gente realmente não sabe o que está acontecendo. Tem gente que está repensando a gravidade. Talvez a teoria da relatividade geral do Einstein a altas, grandes distâncias não funcione. Então, falamos um pouco da matéria comum, da matéria escura e da energia escura nessa aula de hoje. A gente então mostrou que tanto a matéria escura quanto a energia escura permanecem sendo grandes mistérios que a gente não tem a menor ideia no momento, mas que eu tenho fé que no futuro, principalmente no futuro próximo, eu acho que a matéria escura, a gente vai descobrir o que está acontecendo com ela daqui uns 10 anos mais ou menos. Espero que sim. Antes de eu me aposentar, eu quero entender que diabo é essa matéria, ok? E a energia escura, não sei. Talvez um de vocês aí, um dos gênios brasileiros que vai despontar no futuro, entenda direito o que é energia escura, ok? Mas vamos continuar então. Vocês sabem que para mais detalhes vocês podem ir no meu website, vocês podem ler meus livros, A Ilha do Conhecimento, meu penúltimo livro, e A Simples Beleza do Inesperado, que é um livro bem diferente dos outros, que, como eu disse antes, ganhou o prêmio Jabuti ano passado para ensaios sobre a natureza, ok? E eu espero ver vocês nas minhas próximas aulas. Essa aula eu vou lançar, eu não vou poder fazer uma conversa de perguntas e respostas, porque eu estou indo amanhã para a África do Sul para fazer uma corrida de 65 quilômetros com 3.600 metros de elevação, ok? Lá em Cape Town, lá no sul da África do Sul. Então, me mandem energia boa, moçada, que eu vou precisar de muita energia para subir essas montanhas todas, ok? Mas depois eu volto e a gente então faz as perguntas que vocês sempre fazem depois dessa aula. Um grande abraço para vocês e até a próxima.